Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um encontro com especialista na linha de cuidado infantil dos ambulatórios Pasa Brasil. O meu nome é Jaqueline, estou como moderadora do encontro de hoje, dia 28/11 de 2023. E lembrando que esses momentos, esses vídeos no YouTube, fazem parte aí de uma iniciativa independente de profissionais que trabalham com a planificação da atenção à saúde nos ambulatórios e compreendem a importância aí do desenvolvimento de conhecimento e atualização baseada em evidências científicas. Lembrando também que os nossos ambulatórios PASA são ambulatórios que trabalham em rede de atenção à saúde, coordenados pela atenção primária e exercem 5 funções. Então, além da função assistencial, que é o atendimento face a face, exerce a função aí de gestão, a função educacional para pessoas usuárias, para profissionais da atenção primária, para profissionais do ambulatório e também exerce aí a função de apoio institucional e a função de pesquisa. E o nosso encontro de hoje conta aí com a renomada, né, especialista convidada, Eliana Costa Pelissari, que vai tratar de uma temática muito relevante e um importante aí problema de saúde pública. Então, nós falaremos um pouco das cardiopatias congênitas e o tema de hoje é segmento ambulatorial da criança com cardiopatia congênita. Antes de apresentar o mini currículo da doutora Eliana Costa Pelissari, só vou contextualizar um pouquinho do perfil epidemiológico de forma muito breve, porque acredito que depois a Eliana, na sua fala, vai também discorrer sobre essa questão, mas só lembrando, gente, que as cardiopatias congênitas são aí é a principal causa de malformação congênita, correspondendo aí a 1/3 das malformações, das anomalias congênitas, e também é uma das principais causas de óbito infantil. Então, de acordo com dados do DataSUS de 2019, a cada 100 óbitos de crianças menores de 1 ano, nós temos 4 óbitos de crianças cardiopatas. A cada 100 óbitos de crianças e adolescentes, 5,6 têm cardiopatia congênita. Em relação à prevalência, então, hoje nós temos que a cada 1.000 nascidos vivos, 9,4 são crianças que nascem com cardiopatia congênita, ou 1 a cada 100 nascidos vivos. Mas é importante lembrar que esse número, essa prevalência, ela altera conforme região aí no Brasil, e nós temos também uma importante questão de subnotificação. Então, tem estudos hoje que mostram aí, dados, né, que fizeram estudos de 2010 a 2019, que as regiões com maior prevalência são aí as regiões sul e sudeste. Isso é por conta da maior notificação e diagnóstico nesses locais, sendo que norte e nordeste é menor a prevalência por questões aí de qualidade de pré-natal e subnotificação, que depois ao final estaremos falando um pouquinho mais com a Eliana também, né? E é importante a gente lembrar que dessas crianças que nascem aí com cardiopatia congênita, 80% vai precisar de cirurgia, né? Sendo que, né, 40% aí vai precisar de cirurgia no primeiro ano de vida e 20% vai ter remissão espontânea. Mas então, por que é importante, né, o segmento de qualidade? É o que a Eliana vai estar trazendo. Além do segmento de qualidade, profissionais habilitados, né, para esse adequado segmento. Então, a gente precisa pensar no desenvolvimento contínuo e na questão da formação desses profissionais. E também de uma rede de atenção à saúde estruturada, regionalizada, para que essas crianças aí tenham acesso em tempo oportuno ao devido tratamento conforme a necessidade. E também o diagnóstico precoce, que hoje, né, nós temos aí a questão do diagnóstico intraútero e também ao nascimento, para que a gente possa, né, o quanto antes dar o tratamento e o segmento adequado dessa criança para que ela tenha uma sobrevida e qualidade de vida. Hoje em dia, né, Eliana, nós temos crianças, adultos com cardiopatia congênita. Isso antigamente a gente não via, né, como a gente vê hoje. Isso é reflexo aí da tecnologia, da qualificação, né? Então, isso faz toda a diferença. Então, pessoal, hoje nós contamos aí com a Eliana, que é médica graduada pela Universidade Federal do Paraná. Ela também é especialista em
Pediatria e Cardiologia e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela fez residência em Pediatria e Cardiologia no Hospital Pequeno Príncipe, ecocardiografia transesofágica pelo Texas Children's Hospital nos Estados Unidos, cardiologia e hoje atua também, né, no Hospital Pequeno Príncipe, na parte de cardiologista e também faz ecocardiografia, é coordenadora da cardiologia no Hospital Gesser Amarante Farim, em Joinville, um hospital muito conhecido também, e atua também no Centro Integrado de Especialidades, né, no CIEP. Então, é uma honra, um prazer te receber e te ouvir. Muito obrigada por compartilhar aí o teu tempo e também o teu conhecimento, viu, doutora Eliana? Fique muito à vontade para essa fala e precisando, estou aqui à disposição. Tá ótimo. Te agradeço o convite, Jaque. E para mim é um prazer compartilhar com vocês um pouco da minha vivência, do dia a dia como cardiologista, das nossas dificuldades, o que a gente tem aprendido, o que a gente tem usado na nossa rotina. Eu espero que isso possa ajudar, né, os pediatras que estão atendendo essas crianças, tanto em Rondônia quanto Maranhão, né, ou outros locais que possam estar nos ouvindo. E a gente vai começar a falar justamente sobre a nossa experiência, iniciando no Pequeno Príncipe, né, onde eu fiz residência e trabalho até hoje, que é um centro de referência para o Paraná, né? E depois eu vou falar um pouco do serviço lá em Santa Catarina, que tem 10 anos. Como a Jaque falou, eu coloquei aqui 8 em cada 1.000 recém-nascidos, né, que nascem com cardiopatia congênita, e de 1 a 2 desses pacientes, ou 10 para 20% desses pacientes, eles têm cardiopatias graves, que a gente chama ducto dependente. Esses pacientes são muito graves e precisam de tratamento já após o nascimento. Então, a gente sabe que esses pacientes todos, ou grande maioria, vão a óbito no primeiro mês de vida, se não forem tratados e diagnosticados precocemente. A cardiopatia congênita é a segunda causa de óbito no primeiro mês de vida. Ele é seguido só por complicações de prematuridade, complicações de parto, e a cardiopatia, então, é uma causa muito importante nessa mortalidade. O que é a cardiopatia ductodependente, então, que eu falei, as graves? São cardiopatias que dependem de um canal arterial pérvio, que mantém o fluxo ou a nível sistêmico da aorta e da circulação, né, sistêmica, ou da artéria pulmonar, ou os pacientes que têm transposição. Então, são 3 grupos que dependem do canal para sobreviver. O nosso objetivo é diagnóstico antes que esses pacientes descompensem. Porque se eles descompensam, eu vou fazer um tratamento numa criança que já vai ter lesão renal, lesão neurológica, e se sobreviver, vão ter grandes sequelas. Então, o nosso objetivo é o diagnóstico mais precoce possível. Não está... Peraí. Tenta clicar na tela. Isso, passou. Aqui foi. Agora foi. Então, a gente tem 3 grupos de cardiopatias críticas. Ou a criança tem uma dificuldade, um hipofluxo pulmonar, porque tem uma atrisia pulmonar, uma estenose pulmonar, isso pode estar associado com uma CIV, não falou, ou uma atresia tricúspide, isso não importa. O que é importante é a gente saber que tem uma obstrução de fluxo para a artéria pulmonar. Então, ele depende do canal, levando o sangue da aorta, de alguma maneira tem que chegar sangue para o pulmão. O segundo grupo são as hipoplasias de VE ou obstrução do lado esquerdo do coração. Então, ele também depende de um fluxo através do canal que sai da pulmonar e leva um fluxo para a aorta. E o terceiro grupo, transposição. Hoje, qualquer pediatra tem que conhecer esses grupos, porque eu vou atender esse paciente logo depois que nasce, ou eu vou atender esse paciente num pronto-socorro, atendendo um paciente descompensado, ou eu vou acompanhar esse paciente no ambulatório. Então, eu tenho que saber que essas são as cardiopatias mais graves.
uma criança que operou e que vai acompanhar no ambulatório, ele vai ter alguma dessas doenças e eu preciso conhecer, né? Então, na atresia pulmonar, lembra que eu falei, tem um ventrículo direito geralmente pequeno, uma obstrução crítica aqui ou totalmente fechada, e o fluxo sai da aorta e vem através do canal. Então, dessa maneira, a criança sobrevive. Então, aqui é um ecocárdio, o ventrículo direito aqui está ocluído e o sangue está chegando pelo canal através do PCA. Qual que é a cirurgia que eu vou fazer nesses pacientes? É uma cirurgia de shunt que vai imitar a natureza. Então, eu vou fazer um fluxo através de um tubo de Górtex, levando o sangue da aorta para a artéria pulmonar. Então, aqui na toma eu posso ver isso aqui, ó, que é um shunt. Então, toda vez que eu tiver atresia pulmonar, a criança tem um shunt pensando numa cirurgia paliativa e depois eu vou ter uma cirurgia corretiva dependendo do que ele tiver de doença. A segunda doença que eu quero mostrar é a hipoplasia do ventrículo esquerdo, que é um grupo de doenças. Então, não é só a hipoplasia. Nesse caso, eu tenho um ventrículo esquerdo pequenininho, uma aorta toda hipoplásica, e a circulação sistêmica se dá através desse fluxo no canal. Por isso que ela é uma ducto dependente. Aqui eu quero mostrar uma coisa interessante, como o sangue insaturado vem da pulmonar, se esse fluxo for para o pé, né, para membro inferior, essa saturação vai estar mais baixa do que se tiver um fluxo pela aorta. Isso é importante porque depois a gente vai falar sobre o teste do coraçãozinho. Esse paciente aqui é uma hipoplasia de Vé. Vocês observem, um átrio esquerdo aumentado, um ventrículo esquerdo aumentado, e aqui só isso aqui é o ventrículo esquerdo. Óbvio que isso aqui não vai dar conta de uma circulação sistêmica. Então, nós vamos ter que pensar numa solução para ele, né? Uma cirurgia para ele. Aqui são outros exemplos. Então, essa criança tem uma hipoplasia do arco, e aqui é o canal nutrindo a aorta descendente. Então, a saturação aqui em cima, aqui na aorta ascendente, vai ser bem mais alta do que aqui onde eu estou recebendo esse fluxo pelo canal. Aqui uma hipoplasia gravíssima do arco aórtico e esse fluxo sendo nutrido pelo PCA. Então, são formas diferentes desse grupo que a gente chama de hipoplasia do ventrículo esquerdo. Eu quero mostrar para vocês um procedimento híbrido, que é uma cirurgia que é feita de forma paliativa em alguns pacientes graves, principalmente os pacientes que têm doença de obstrução do lado esquerdo, como a hipoplasia do ventrículo esquerdo. Então, eu não quero fazer a correção total desse paciente, seja porque ele tem alguma síndrome, ele é baixo peso, ou é uma cardiopatia muito grave, e eu acho que o paciente não tem condição cirúrgica, clínica para operar, eu coloco um stent através da hemodinâmica aqui no canal, e esse canal fica pérvio, porque a gente sabe que o canal vai fechar. Então, eu vou usar a medicação, que é a prostaglandina, né, na UTI, nesses pacientes, até fazer a cirurgia. Então, essa é uma opção para eu não fazer a cirurgia corretiva. Então, é importante porque muitos pacientes chegam para vocês com o procedimento híbrido e vocês têm que saber que é, então, uma cirurgia paliativa com esse stent no canal que vai manter esse paciente vivo até ele poder ir para a cirurgia. O terceiro grupo, então, é a transposição dos grandes vasos da base. Então, eu tenho o ventrículo esquerdo conectando a artéria pulmonar e o ventrículo direito à aorta. Então, eu tenho dois fluxos paralelos. O ventrículo direito ele recebe sangue insaturado e a aorta vai receber sangue insaturado. Então, a maneira da aorta receber o sangue com oxigênio é ter alguma conexão da pulmonar com a aorta, ou do ventrículo esquerdo com o ventrículo direito, que é a CIV, ou no canal, ou através de uma CIA, que é a melhor comunicação que a gente tem, porque aí eu tenho uma baixa pressão, é fácil ter um fluxo adequado misturando o sangue. Então, entre aqui os átrios, eu tenho o átrio esquerdo saturado, mandando então oxigênio para o átrio direito, ventrículo direito e a aorta. Então, é importante ter os shunts e o canal aberto nessa cardiopatia. Então, esses são os três grandes grupos das cardiopatias mais graves.
Aqui é um cateterismo, então ventrículo direito ejetando na aorta, ventrículo esquerdo ejetando na pulmonar. A cirurgia que se propõe para essas crianças é uma cirurgia extremamente eficaz, com bom resultado, uma boa qualidade de vida. E quem descreveu essa cirurgia foi o Dr. Jatene, Adib Jatene, um brasileiro, há 40 anos atrás, e é a cirurgia que se faz no mundo inteiro. Então, nós somos muito agradecidos ao Dr. Jatene de ter feito essa cirurgia, né? Nós devemos, na verdade, toda a cardiologia deve isso a ele. Depois que você desconecta aqui a aorta e a pulmonar e você troca os vasos, você tem que fazer a recolocação das coronárias, daí que estavam conectados nesse vaso, aqui na aorta nova, que é a neo-aorta, né? Então, isso também demanda uma habilidade, né, do cirurgião, mas as crianças, de uma maneira geral, vão muito bem nessa cirurgia. Então, qual o problema dessas cardiopatias ductodependentes? Eu tenho um diagnóstico tardio, eu com alta mortalidade, alta morbidade, muitas sequelas, internações prolongadas, um alto custo, tanto para a sociedade, para a família. Eu vou ter um paciente que não vai ser um paciente funcional, então eu não posso jamais permitir que isso aconteça. Um diagnóstico tardio é muito triste para todos, né? Então, o melhor que eu tenho é o ecocardiograma fetal, que vai fazer o diagnóstico, então, mais precoce possível. Eu detectando que eu tenho uma cardiopatia ductodependente, eu faço um acompanhamento cardiológico junto com o obstétrico, eu programo o local do parto, né, com uma UTI neonatal, com cardiologia, de preferência até num serviço que tenha cirurgia, se não próximo, né, na mesma cidade. E dessa maneira eu vou ter uma cirurgia precoce, tendo uma menor mortalidade. É interessante que quando começou o ecocardiograma fetal, a gente achava que sabia quem que a gente deveria fazer o eco fetal, que eram os pacientes com maior risco para cardiopatia. Então, as pacientes que tinham síndromes genéticas diagnosticadas ou suspeitas, retardo de crescimento, diabetes materna, pais ou irmãos cardiopata, outras malformações congênitas, uso de substâncias teratogênicas como o lítio, anticonvulsivantes e álcool, e o lúpus materno. Então, a gente achava que fazendo isso, eu ia detectar muito as cardiopatias, e que se viu com um trabalho do Dr. Paulo Zilinski, que é um dos pais, né, da cardiologia fetal no Brasil. Ele estudou em Porto Alegre, ele fez um rastreamento e ele publicou que 90% das cardiopatias das crianças não tinha nenhum fator de risco. Então, hoje, quem determina quem que deve fazer o fetal é o eco-obstétrico. Ele tem que ter uma boa rastreabilidade, né? Ele tem que procurar ver se esse paciente tem indício de cardiopatia e encaminhar para um ecocardio fetal, que, claro, a gente não consegue fazer em toda a população. Dessa maneira, a gente vai poder ter um bom diagnóstico das cardiopatias congênitas. Então, o paciente nasceu, não tinha o diagnóstico, a gente tem, então, o teste do coraçãozinho, que é o teste de triagem que é feito na maternidade. Então, o paciente que não tinha o diagnóstico fetal, eu posso fazer o diagnóstico ainda precoce antes que ele saia da maternidade e se descompense depois da alta. Então, é um teste de triagem, um teste fácil, e ele vai detectar 70% das cardiopatias críticas. Ou seja, eu tenho um teste do coraçãozinho normal, não significa que eu não tenha cardiopatia. Eu não tenho 70% de chance que eu não tenha cardiopatia grave, mas eu posso ter uma CIV, eu posso ter uma estenose pulmonar, eu posso ter uma CIA, um defeito do septo, isso não descarta a cardiopatia mais simples, que não é ductodependente. Então, dessa maneira, eu fazendo um teste do coraçãozinho e detectando a cardiopatia crítica, eu também vou diminuir mortalidade, eu também vou ter um diagnóstico precoce, e ele é feito antes da alta da maternidade. Todas as cardiopatias ductodependentes têm um sopro pequeno.
Então, o pediatra tem uma tendência de achar que tem sopro grande é grave. Nós pensamos exatamente o contrário. Quando eu tenho a cardiopatia grave, é o que eu não tenho um sopro tão fácil de auscultar. Tanto transposição, quanto hipoplasia de ventrículo esquerdo, quanto atresia pulmonar. Criança com sopro na maternidade tem que ser avaliado. Não tem como você dizer que não é uma cardiopatia grave, né? Então, eu tenho um teste do coraçãozinho, 70% de sensibilidade das cardiopatias críticas, na transposição, na atresia pulmonar e na síndrome da hipoplasia, dos 3 grupos que a gente já comentou. Então, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, todo recém-nascido entre 24 e 48 horas de vida, com mais de 34 semanas, fora da UTI e antes da alta. Ou seja, é o paciente que está saindo do quarto conjugado e indo para casa. Não é o paciente mal, com membrana, sepsis, não é esse paciente que vai ser testado. É o paciente que iria para casa sem diagnóstico. Então, é muito importante. Teste do coraçãozinho é obrigatório que se faça ecocardiograma antes de sair da maternidade. Um teste alterado tem alta sensibilidade e especificidade para as cardiopatias ducto-dependentes. Então, a oximetria de pulso é feita em membro superior direito e um membro inferior. O teste alterado é quando eu tenho uma saturação menor de 95% em algum membro, ou até o E, uma saturação diferente. Então, a gente lembra que eu falei várias vezes, uma saturação mais baixa, porque o canal está recebendo sangue do pulmão e é insaturado em membro inferior, eu vou ter uma diferença maior que 3%. Então, nesse caso, fazer o ecocardiograma antes da alta. Eu quero falar um pouquinho para vocês do trabalho da gente lá do Gesser Amarante Faria, que é um hospital que começou há 10 anos, um serviço que a gente começou, não tinha, e hoje tem e é o serviço de referência do estado de Santa Catarina. Depois de 10 anos, sem hemodinâmica, a gente conseguiu a hemodinâmica. Tinha em Florianópolis, então foi bem difícil, né? Todo esse tempo, transferindo o paciente, indo o paciente para fazer cateterismo, voltando, então foi bem complicado. Mas graças a Deus, hoje a gente tem o serviço. E eu quero mostrar para vocês o que a gente está conseguindo fazer em Santa Catarina em relação ao diagnóstico, né, das cardiopatias ductodependentes. Eu prometo que eu vou ser bem rápida. Nós temos mais de 2.500 pacientes já operados, nós temos 10 leitos de UTI, 10 leitos de UTI neonatal, e a gente tem uma previsão, um estudo do DataSUS de 2020, que nasceram 98 mil recém-nascidos em Santa Catarina. Então, cerca de 1.000 cardiopatas por ano, né, que nascem em Santa Catarina, e a gente tem um cálculo de mais ou menos 100 crianças ductodependentes ano. Então, a gente fez um perfil dos pacientes que foram atendidos de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021, 3 anos. E de 868 cirurgias, nós fizemos 160 cirurgias em cardiopatias ductodependentes, mais ou menos 20%. A idade média foi 14 dias, ainda é um tempo longo, pelo tempo até de transferência, paciente que infecta, e uma paciente tinha 142 dias de vida, ou 4 meses, e acabou trazendo a nossa média mais alta. A gente tinha mais ou menos 1/3 dos pacientes com menos de 3 quilos. E eu quero mostrar para vocês um motivo de muito orgulho, que 42% desses pacientes tinham um diagnóstico pré-natal com ecocardio fetal. Então, isso leva com que a gente possa programar os partos. A gente teve 38 partos no Hospital Gesser com hipoplasia e transposição. E aí, aqui são os procedimentos que foram mais frequentes, mas eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Quem que teve uma mortalidade maior? Atresia pulmonar com septo íntegro, hipoplasia de VE, peso de 3 quilos e o parto fora do hospital quando é transposição.
Então, a gente teve 1/3 dos pacientes nascendo no hospital com hipoplasia de ventrículo esquerdo e transposição, e quando nascia transposição fora do hospital, era um fator de mau prognóstico para a nossa mortalidade. Então, basicamente, é esse o resultado que eu queria mostrar para vocês. E agora, um outro tema que eu quero conversar com vocês, que é fundamental que o pediatra conheça, que é a insuficiência cardíaca. Quem faz o diagnóstico da insuficiência cardíaca é o pediatra. É o pediatra que vai encaminhar para o cardiologista, né? Não é a mãe que vai marcar uma consulta com cardio. É através do nosso exame físico, da história da mãe, dos sinais que a criança apresenta, que a gente vai suspeitar de insuficiência cardíaca. Então, o que é insuficiência cardíaca? A inabilidade de ser mantido o débito cardíaco. Então, o débito é o volume de sangue que o coração consegue ejetar por minuto. Se eu tenho alguma doença, alguma cardiopatia, esse volume de sangue vai ser inadequado e eu vou ter, então, sinais de insuficiência cardíaca na criança. As cardiopatias que fazem mais insuficiência cardíaca no lactente são as cardiopatias de shunt. Então, é CIV, PCA, CIA, DSAV, que é frequente principalmente na síndrome de Down. Essas cardiopatias, elas descompensam quando eu diminuo a resistência pulmonar após o 3º mês. Então, é muito difícil um nenê de 1 mês, por exemplo, apresentar insuficiência cardíaca. Daí eu tenho que pensar em outros diagnósticos. Então, eu coloquei aqui que são as mais precoces. Coarctação de aorta, miocardiopatia e truncos, quando eu tenho uma válvula onde sai a aorta e a pulmonar. E aí o fluxo preferencial é pela pulmonar. Então, a criança tem muito hiperfluxo e muita insuficiência cardíaca. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a clínica, né, e a história da insuficiência cardíaca. Eu não coloquei aqui exame físico de CIV, de CIA, porque isso não importa para o pediatra. O diagnóstico não é o pediatra que vai fazer o diagnóstico da cardiopatia. O importante é ele determinar, identificar a insuficiência cardíaca, às vezes tratar, né? E encaminhar para um cardiologista para ver o diagnóstico, o tratamento, a cirurgia, enfim, toda a condução desse paciente. Então, se eu tenho uma diminuição de fluxo na aorta, eu vou ter uma baixa perfusão tecidual. E eu vou ter um mecanismo de compensação, que é a liberação de catecolaminas, que ficou errado, aqui estarei aqui. Eu vou ter uma liberação de catecolaminas. Então, essa criança tem taquicardia, tem sudorese, tem uma vasoconstrição periférica. Então, são crianças que têm o suor gelado, são crianças taquicárdicas, irritadas, e tem uma sudorese gelada que a mãe relata sempre. Como eu tenho uma dificuldade de propulsão do sangue para a aorta, eu acabo tendo uma congestão pulmonar. Então, eu vou ter uma criança com taquipneia, tiragem, eu posso ter finas bolhas, né, nos campos pulmonares, principalmente em bases, e eu vou ter patomegalia por congestão hepática. Então, na criança, eu não tenho insuficiência cardíaca direita, como no adulto, ou esquerda, eu tenho global. A criança não tem edema de membro inferior e a criança tem congestão tanto hepática quanto pulmonar ao mesmo tempo. Então, essa é a clínica da insuficiência cardíaca na criança. Geralmente, a criança tem 99% das cardiopatias tem cardiomegalia com congestão. Então, aqui ela tem um hiperfluxo pulmonar e uma cardiomegalia. Eu tenho que pensar, então, numa cardiopatia de shunt. A única cardiopatia que não faz cardiomegalia é drenagem anômala das veias pulmonares, que é uma cardiopatia muito rara. Então, estou em dúvida. A criança está com uma bronquiolite ou ela está com uma insuficiência cardíaca? Raio-X. A criança tem uma área cardíaca aumentada, eu já vou ver congestão, isso aqui é insuficiência cardíaca, tá? Existe uma dificuldade quando a criança tem uma cardiopatia de hiperfluxo e tá com uma bronquiolite. Daí nós vamos fazer exame de painel viral, exame de sangue para nos ajudar também no diagnóstico, porque eu posso ter concomitante, né? Um paciente
até descompensar, porque a criança está com uma bronquiolite. Então, aqui eu quero mostrar esse caso, uma menininha de 9 meses que chegou no ambulatório lá em Joinville, com história de cansaço e interrupções das mamadas. Quando vocês perguntarem para a mãe se ela tem cansaço para mamar, 100% vai dizer que não. Então, a pergunta não é cansaço, a criança para várias vezes quando está mamando? A mãe vai dizer para. A criança demora para mamar uma mamadeira? Demora, porque ela mama um pouco, ela para, daqui meia hora a mãe dá mais metade, na metade da mamadeira. Tudo isso é sinal de cansaço às mamadas. Ela sua, principalmente nas mamadas, ela pode suar bastante, mas nas mamadas ela piora. Ela tem baixo ganho de peso, né? E essa criança, né, eu estou contando a história, é uma criança taquicárdica, taquidispneica, vocês vão ver aqui o padrão da respiração dela. Ela chegou agora para nós. Olha a tiragem aqui, ó. É uma criança pálida. Essa criança especial, ela não tinha baixo peso, mas veja o cabelo dela, como é fino. Então, é uma criança que não está bem nutrida, pálida, tiragem, tem um aumento do diâmetro anteroposterior. E aqui ela sentadinha. Ó a gemência dela. Eu vou pôr mais um pouco alto aqui. Ela respira e ela para de falar, tá vendo? Então, aqui é uma criança com uma insuficiência cardíaca importante. Ela tinha um sopro de regurgitação, pulsos simétricos nos 4 membros. É importante todo paciente, seja recém-nascido, lactente, criança maior, ter pulso avaliado, né? Isso faz diagnóstico, é fácil, é menos de 1 minuto e vai definir a vida de muita criança, porque até hoje a gente faz diagnóstico de coarctação em paciente de 5 anos, 7 anos, 10 anos. Isso muda a história natural da criança. Então, a criança vai ser hipertensa, com miocardiopatia, mesmo que você opere. Então, tem que avaliar pulso em todos os pacientes. Faz parte do exame e é muito rápido. Então, é importante isso para nós. Agora está aqui. Então, essa criança tinha uma CIV grande e já foi operada. Ó, aqui é a CIV que eu vejo todo esse fluxo passando para a artéria pulmonar já, ventrículo direito e artéria pulmonar. Então, esse é um eco de uma CIV. E aqui o ecocardio mostrando já câmaras aumentadas dessa criança. Então, como investigar a insuficiência cardíaca? Então, no lactente, baixo ganho de peso, história de gemência, mamadas com interrupções, sudorese fria, a criança pode ter traqueobronquite de repetição, então isso aqui já é um dado importante na detecção de insuficiência cardíaca no lactente. No pré-escolar e escolar, a mãe conta bastante astenia, a paciente está dormindo muito, chega da escola, dorme, pálida, mais cansado, não quer fazer educação física. Então, aqui já é um sinal também, um sintoma que nos faz pensar numa insuficiência cardíaca. Então, na criança pequena, a investigação, você vai, na criança com cardiopatia, que está descompensada, sempre pensar em infecção, que pode estar piorando o quadro da criança. Então, uma criança piora a insuficiência cardíaca, sempre afastar a infecção urinária, até pelo fato de não estar ganhando peso, porque às vezes a criança tem outra coisa. E o pediatra fica ligado só na cardiopatia. Então, a gente tem que lembrar que a criança tem outras situações que podem estar piorando a criança. Anemia. Então, anemia por si só faz insuficiência cardíaca. Então, é um dado importante para as crianças manterem o ferro profilático, fazer controle de hemograma no paciente que tem clínica de anemia. Hipotiroidismo, principalmente na síndrome de Down. Eu queria até falar uma coisa importante na síndrome de Down. Todo
Toda síndrome de Down precisa ter um ecocardio nos primeiros dias de vida. Não se espera sopro, não se encaminha. É um paciente grave que tem que ter avaliação cardiológica e esses pacientes fazem muito hipotireoidismo. Isso pode ser um dado também que é importante avaliar sempre a tireoide nesses pacientes, porque eles podem piorar mais ainda do quadro da cardiopatia com hipotireoidismo. Esses pacientes têm que ter raio-x, ecocardio e eletro, né? Aí vai se definir o diagnóstico e o tratamento. Então, eu faço um tratamento clínico, eu acompanho o paciente, eu já sei se esse paciente é cirúrgico ou não, mas nem sempre a hora que eu faço o diagnóstico, eu já vou operar. Seja por uma dificuldade local, seja por uma fila, ou seja pelo peso do paciente, a idade do paciente. Então, eu tenho que manter esse paciente compensado. Então, eu vou entrar com as medicações. As primeiras medicações a ser entradas para a insuficiência cardíaca é o beta-bloqueador e o inibidor de ECA, isso no lactente. Dessa maneira, eu diminuo a frequência, o consumo de oxigênio, eu dou inotropismo, que é aumentar a contração do coração. Então, a dose, a droga de eleição nossa é o carvedilol, é uma medicação que não tem solução, que eu tenho que mandar manipular, e eu uso de 0,2 a 1 miligrama quilo dia. Nas crianças com insuficiência cardíaca, que é geralmente o que eu uso no consultório ambulatório, é 0,2 a 0,5. Acima de 0,6 até 1 é paciente grave, tipo miocardiopatia. Daí eu já uso a dose mais alta. Então, a manutenção, a manipulação que a gente usa habitual é 1 miligrama por ml, porque fica mais fácil. Então, se a criança tem 3 quilos e eu vou fazer 0,2 miligramas quilo dia, eu vou usar 0,3 miligramas de 12 em 12. Fica mais fácil até para a mãe dar, né? Eu evito sempre da dose quebrada, que é mais fácil ter problema, né? Então, esse é o carvedilol. Ele tem o comprimido, não coloquei aqui, de 325. Na criança maior, a gente já pode começar com o comprimido, que aceite tomar o comprimido. O inibidor da ECA, então, é a enzima conversora da angiotensina. O captopril, a dose é a medicação que a gente mais usa no lactente. Ele é um vasodilatador periférico e pulmonar. Ele ajuda na geometria, então ele diminui a dilatação de ventrículos. E a gente usa de 0,5 a 2 miligramas quilo dia, de 8 em 8 ou 12 em 12. Eu ainda prefiro de 12 em 12 pela facilidade para a família. Eu uso 2,5 ou 5 miligramas por ml para mandar manipular, porque eu também não tenho solução. À medida que a criança vai crescendo, eu vou aumentando a dose para ficar adequada para o peso, né? O enalapril e a losartana são ótimas medicações. A losartana é uma inibidor da angiotensina, só que a gente usa para crianças maiores, de 4, 5 anos, as duas. Também eu tenho que mandar manipular. A dose do enalapril é 0,1 a 0,5 e a losartana de 0,7 a 2 miligramas quilo dia. Também tenho que mandar manipular. Os diuréticos são medicações que a gente usa no caso de congestão pulmonar ou hepática. E a gente usa a furosemida de 1 a 4 miligramas quilo dia. Também mandamos manipular. A dose que a gente usa geralmente é 10 miligramas por ml ou comprimido de 40 nas crianças maiores. E a espironolactona, que vai potencializar a função da furosemida e vai poupar potássio, e a gente usa associado ou sozinho, mas geralmente são crianças mais graves e a gente acaba usando junto com a furosemida, 1 a 3 miligramas quilo dia. Também mandamos manipular, que não tem solução, e o comprimido tem 25 a 50 nas crianças maiores. Geralmente, na hora da manipulação, a gente usa 5 miligramas por ml, que facilita bastante a dose para a mãe. Então, de uma maneira geral, eu acho que o pediatra tem que conhecer essas medicações, tem que saber que tem todas essas opções, saber que tem que aumentar as doses, e eu diria até entrar com a medicação, se vocês veem que a criança está em insuficiência cardíaca, fazendo a dose certa, não vejo problema. Fazendo receita, né? Quando às vezes o paciente não consegue voltar na cardio.
São medicações com a dose certa, são bem seguras, não vejo problema. Uma coisa importante do pediatra também na criança com insuficiência cardíaca é a nutrição, né? É fundamental, então, manter o aporte calórico, vitaminas, ferro, né? O aporte de proteínas para esse paciente, para essa criança ter uma condição cirúrgica também. Além da qualidade de vida, de risco de infecção, tudo, esse paciente tem que chegar na melhor condição possível para a cirurgia. Então, são crianças que já têm um baixo ganho de peso. Então, a mãe que vem contando no RN, no lactente, que está cansando, o que, que eu faço? Eu começo fracionando a dieta. O nenê de 1 mês, 2 meses, não vai mamar a cada 3 horas. Deixa de 2 em 2 horas, ou livre demanda, no caso do leite materno, né? Nos leites que são comprados, né? Nos leites que são, enfim, que não são maternos, a gente concentra mais o leite. Então, em vez de usar uma medida para 30, a gente acaba usando para 25. Dessa maneira, eu estou dando mais um aporte de proteína, de carboidrato para tentar melhorar o ganho de peso. A gente gosta de leites mais calóricos, isso no caso da mãe não está dando leite materno. Então, o paciente com baixo peso que não está respondendo a todas essas medidas, mais o uso da medicação de insuficiência cardíaca, a gente usa leites com mais caloria. E a sonda nasogástrica é uma solução muito boa para muitos pacientes. Então, a gente interna o paciente, ensina a mãe a dar o leite, melhora a nutrição da criança para otimizar essa nutrição e ter condição cirúrgica desses pacientes. Então, não quer dizer que a mãe não vai dar nada via oral. Eu posso fazer 30 ml via oral e 100, 150 na sonda. Dessa maneira, o que eu explico para a mãe é sempre assim, ó. Quando a criança está em insuficiência cardíaca e você está dando uma mamadeira, é a mesma coisa da gente comer andando numa esteira. Nós estamos gastando muita energia, então a criança não sai do lugar, a criança não ganha peso. Então, dessas crianças é fundamental passar sonda, melhorar o quadro da criança, melhorar a nutrição, fazer uma cirurgia mais segura para ela, porque a nutrição, a capacidade calórica dela, digamos, que você tem de musculatura, tudo você vai perder, porque o paciente vai ficar em jejum. Então, o paciente que já está com muito baixo peso tem alto risco de infecção, de abrir ferida, fazer deiscência, ter problema na extubação. Então, é importante manter uma boa nutrição desses pacientes. Outra coisa que a gente vê, como a gente tem congestão do sistema mesentérico, essa criança tem uma mucosa mais permeável. Então, a gente tem uma incidência grande de APLV nos cardiopatas. Então, pensar quando a mãe falar no paciente que está muito irritado, sangramento nas fezes, muita distensão abdominal, pensar em APLV também, que a gente vê uma incidência grande nas crianças, sabe? E aí vocês já sabem tratar melhor do que eu, né? Então, eu quero mostrar esse caso aqui. Essa menininha chegou com 2 meses de idade, internou na UTI, insuficiência cardíaca grave, recusa alimentar, gemência, palidez, insuficiência respiratória, bulhas taquicárdicas e hepatomegalia. Veja um raio-x dessa criança. 2 meses de idade não é a idade habitual das cardiopatias de shunt, né? Porque eu tenho uma resistência mais alta no pulmão, então esses shunts não estão funcionando tanto, não tem tanto hiperfluxo. E esse é o ecocardio dessa criança. Vejam o ventrículo dela. Muito dilatado, sem contração nenhuma, então é uma miocardiopatia grave. Então, essa criança ficou 2 meses na UTI, não teve melhora nenhuma, e essa criança hoje está listada no transplante. É essa menininha. Então, vejam, ela está em casa com a sonda. Eu preciso manter essa criança bem nutrida, então a mãe tem que ser treinada, faz a nutrição, não é toda. Alimentação sólida ela come via oral e o leite ela faz por sonda. E vejam como ela está bem nutrida. Então, é fundamental
ter esse cuidado. Isso é vocês que têm que fazer, né? O pediatra ajuda muito a gente. Então, em relação à insuficiência cardíaca, basicamente era isso. Eu vou falar um pouquinho de cardiopatia cianótica agora. Vamos começar a falar dos cianóticos. A gente falou um pouco das cardiopatias ductodependentes. Algumas não são ductodependentes. Quando a criança, por exemplo, tem uma tetralogia de Fallot, a criança tem fluxo pela artéria pulmonar, então eu não dependo do PCA para sobreviver. Só nos casos mais graves em que eu tenho associado a atresia com a tetralogia de Fallot. Mas, no geral, essas crianças nascem cianóticas ou ficam mais cianóticas quando fecham o shunt, e elas são acompanhadas, então tem que ser encaminhadas, né, para a cardiologia, que vocês vão observar uma cianose. Essas crianças ou não têm cirurgia, ou elas têm um shunt que foram feitos na época do nascimento, elas tinham uma cardiopatia ductodependente, ou elas são cianóticas fazendo cirurgias em estágios, que são a cirurgia que no final é a cirurgia de Fontan, quando eu tenho um ventrículo só, que eu não vou entrar em detalhes, mas enfim. Os cianóticos têm várias maneiras, dependendo da cardiopatia, eles podem estar em várias fases aqui. Então, o que vocês têm que observar? Cianose, né, em mucosa, língua, extremidades. O ideal é avaliar, se vocês puderem, a saturação, para vocês terem o basal do paciente. Então, o paciente é acompanhado, você já sabe qual que é o basal, é 70. Quando ele voltar e tiver 50, você sabe que ele não está bem. O nosso objetivo no cianótico é manter de 80 a 90. Baixo desenvolvimento, tanto ponta estatural quanto desenvolvimento psicomotor, eles têm um atraso pela hipóxia. E eles podem ter, a criança que não está bem, que está muito cianótica, ele vai ter cansaço, né, às mamadas e aos esforços. Então, esse aqui é o que vocês têm que observar no paciente cianótico. O paciente que tem o shunt, ele tem um tubinho que vocês viram ali na tomografia. Esse tubinho, ele tem que ter um fluxo bom, a criança não pode ter hipotensão, não podem estar depletados, não podem estar vomitando com diarreia, porque isso aqui obstrui. Se passar pouco sangue, ou se ficar um sangue mais hemoconcentrado, você tem chance de ter uma obstrução parcial ou total. Se acontecer isso, ele vai ter risco de vida ou ele vai piorar a cianose. Então, é fundamental, o paciente que tem cianose, quando tiver vômito, diarreia, vocês internem esse paciente, é um paciente diferente, coloquem no plano, não deixem ele desidratar, tenham um cuidado especial, paciente que não está conseguindo comer, que está vomitando, interne, porque ele tem risco de vida. Se fechar, ele morre. Então, esse é um paciente de bastante risco nessas situações. Paciente que piorou a cianose, eu preciso fazer, então, uma cirurgia, que vai ser a cirurgia corretiva, ou vai ser um novo shunt, então o cardio vai definir daí com a cirurgia cardíaca. Então, o paciente tem que ficar sempre sendo monitorizado. Vocês têm que ter a saturação basal dele. A mãe que fala para nós que não está bem, que está mais cansado, que está mais roxo, valorizem. Mas o que eu vejo de verdade é que as famílias não percebem, porque a criança vai piorando a cianose gradativamente e a família não percebe. Quando a gente opera e a mãe e o pai veem a criança no pós-operatório saturando 95 e saturava 65, eles falam, não pode, é impressionante, ele era muito roxo e eu não percebia, porque eles estão acostumados com a criança, é uma coisa que não dá para valorizar. Perguntar para a mãe se está pior, não, você tem que ter a saturação basal e acompanhar essa saturação, tá? Então, olha, esse menino muito cianótico, olha a atrocianose dele, baqueteamento digital, né? E eu queria falar um pouco da tetralogia de Fallot pela frequência, né, desses pacientes, para vocês entenderem algumas coisas. Uma complicação importante do Fallot é a crise de hipóxia. E provavelmente vocês vão ter que atender isso no pronto-socorro, na história da mãe no ambulatório, no consultório, enfim, todos os lugares que vocês atendem essas crianças. O Fallot é a CIV
com a aorta cavalgando o septo, ou seja, ela está conectada tanto com o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo. Estenose pulmonar e a hipertrofia do ventrículo direito. O que determina o grau de gravidade dessa tetralogia de Fallot é o grau de estenose pulmonar. Ela pode ser leve, moderada, grave ou até atresia pulmonar, que é o grau mais grave. A gente vai operar esse paciente com uma cirurgia paliativa ou corretiva. Geralmente, a partir de 4 a 6 meses, a gente já tenta fazer a corretiva. E antes, a gente faz a paliativa. Se eu não precisar fazer a paliativa, melhor. Eu só levo a criança para fazer a corretiva, que é corrigir CIV e abrir a via de saída do ventrículo direito. Então, eu vou acompanhar essa criança. Quanto mais cedo eu fizer o diagnóstico, melhor. Eu vou cuidar do paciente que tem história de crise de hipóxia, que a mãe vai contar que criança, depois eu vou falar da crise de hipóxia, mas eu vou dizer o que desencadeia. Choro, infecção, anemia, uso de beta-adrenérgico. Então, esse paciente não pode usar aerolim, Berotec na inalação. Por quê? Porque se eu tenho uma via de saída do ventrículo direito, saindo pouco sangue pela artéria pulmonar, e o resto está indo para a aorta, e eu uso beta-adrenérgico, eu propicio uma vasodilatação sistêmica. Então, eu aumento o fluxo para o corpo sistêmico e diminuo o fluxo para a pulmonar. Então, essa criança vai fazer uma crise de hipóxia, porque vai diminuir o fluxo para o pulmão. Então, esse paciente não pode usar beta-adrenérgico. Então, o que é a crise de hipóxia? A crise é o espasmo do infundíbulo, que é o músculo abaixo. Antes da válvula, a gente tem um músculo que obstrui essa saída, que é o infundíbulo. Isso é um músculo que é dinâmico. Então, quando a criança chora, quando a criança faz febre, isso pode fechar e fazer essa crise de hipóxia. Então, esse aqui é um raio-x de tetralogia de Fallot, típico, em tamanco holandês, tá vendo? Porque aqui é escavado, a artéria pulmonar não tem, e aqui o fluxo pulmonar muito diminuído. Então, essas crianças são mantidas com beta-bloqueador, eu uso de rotina, porque ele promove o relaxamento desse músculo na via de saída do ventrículo direito. Melhora a cianose, aumenta o fluxo das artérias pulmonares, então ela melhora o tamanho do crescimento das artérias. Isso me ajuda na correção da artéria pulmonar, porque eu tenho que ter uma artéria pulmonar boa para conseguir fazer a correção total e evita crises de hipóxia. Então, a medicação de eleição é o propranolol, eu uso de 1 a 3 miligramas quilo dia, e também eu mando manipular, não existe solução. Então, eu uso 10 miligramas por ml, e eu uso de 8 em 8 ou de 12 em 12 horas. Criança maior que consegue ingerir, que não acredito que é muito raro, porque essas crianças a gente opera até o primeiro, segundo ano no máximo. Aí essa criança não vai ter mais indicação. Aqui, ó, a acrocianose de um paciente com Fallot, na unha aqui bem escurecida. Então, como que é a história da crise de hipóxia? A mãe relata que a criança faz uns quadros de palidez depois do choro, com hipotonia, fica gemente, piora a cianose. Então, é um paciente que eu tenho que internar e resolver a vida dele. Se a criança chega mal no pronto atendimento ou no hospital, a gente manda para a criança para UTI. Esse paciente tem que ser sedado, hidratado, corrigir a acidose metabólica, que é importante nas hipóxias graves, dar oxigênio. Então, eu tenho que operar esse paciente. Então, prestem atenção, questionem os pacientes com tetralogia de Fallot sempre, na história com a mãe, se está tendo alguma dificuldade, se a criança está, depois que chora, ela fica hipotônica, ela fica gemente, tudo é um sinal de alerta para vocês internarem a criança ou encaminharem para um cardio para essa criança ser operada. Isso aqui é um eco de uma tetralogia de Fallot, daí vocês vão ver aqui, ó, a saída, a válvula está aqui, ó, a saída está toda fechada aqui por músculo. E quando a criança chora, isso piora. A criança fica mais roxa. Só não pode piorar tanto a ponto de fazer uma crise de hipóxia. Aqui os ramos são bons, essa criança já fez a cirurgia daí de correção.
aqui mostrando a aorta cavalgando o septo. Então, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, e aqui a aorta cavalgando 50%. Isso é interessante. Então, o sangue insaturado vem para a aorta e o saturado de oxigênio, por isso que a saturação é baixa. Se eu tenho uma obstrução grave aqui na saída do ventrículo direito, vai passar mais sangue para a aorta. Por isso que a criança é mais roxa. Então, como conclusão, o pediatra é fundamental, né, no acompanhamento das crianças com cardiopatia, tanto na suspeita, para o encaminhamento à cardiologia, identificação de intercorrências, no seu tratamento, no tratamento concomitante com insuficiência cardíaca, hipóxia, e no acompanhamento pós-operatório. Eu espero que tenha ajudado vocês, né, dado um pouco de luz, né, na cardiologia pediátrica, né, que vocês se sintam mais seguros na identificação, no encaminhamento, no acompanhamento desses pacientes. E eu só tenho a agradecer. Nossa, Eliana, muito obrigada aí pela aula. Poderíamos ficar te ouvindo, porque assim passou muito rápido e uma fala envolvente. Eu sou suspeita para falar, porque é uma temática que me interessa muito, mas aqui você trouxe exemplos práticos do dia a dia e até do que pode acontecer no ambulatório. Então, o nosso ambulatório, para contextualizar um pouco, ele trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então, tem o pediatra, a nutricionista, o enfermeiro, o fisioterapeuta. Perfeito. Quanto é importante no cuidar da criança com cardiopatia? Você trouxe a questão aí da nutrição, que por vezes tem aí, né? Pode ter um crescimento, né? Um ganho de peso com atraso. É importante a equipe ter esse olhar e fazer essa discussão conjunta. A questão da crise de hipóxia. Eu trabalhei no Hospital Pequeno Príncipe também, em outros hospitais, e quantas crianças ao choro evoluíam com uma crise de hipóxia. Então, a gente tem que pensar também nos nossos ambulatórios, quando essa criança está esperando ali com a mãe, com o pai, se ela tem um choro intenso ali, a gente não consegue estabilizar ou deixar ela muito tempo esperando, existe esse risco. Então, o profissional ponto de apoio, que geralmente, Eliana, é o enfermeiro, ele precisa ter esse olhar, entender e compreender e identificar esses sinais de alerta para evitar que essa criança descompense, né? E eu preciso aí utilizar a sala de emergência para estabilizar ela e referenciar e compartilhar com outro serviço. Outra coisa muito interessante também é a insuficiência cardíaca congestiva, que a gente tem muitas crianças com síndrome de Down e por vezes tem defeito do septo atrioventricular. Então você trouxe ali a questão do tratamento, colocou muito bem. Só parabenizar realmente pela aula, que foi maravilhosa. Até tem aqui comentários, né, de agradecimento da Aline. Gostaria de saber se alguém, né, quer fazer algum questionamento, Aline, Raquel ou Alice. Se não, vou colocar algumas perguntinhas aqui para a gente aproveitar essa disponibilidade, né, de tempo, que é raro, né, Eliana? Porque Eliana, ela é cardiopediatra, ela é ecocardiografista, então trabalha em vários hospitais e também ambulatórios, então a gente precisa aproveitar aí essa disponibilidade dela. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Enquanto, acredito que não tenha, se tiver, só sinalizar ou levantar a mão. Mas, Eliana, você trouxe uma questão muito importante relacionada aí à questão do diagnóstico intraútero, né? Que é a importância de ter aí profissionais qualificados que realizam a ultrassonografia morfológica. E isso é uma questão que em algumas regiões do país é um pouco mais difícil, né? A gente tem aí, até mesmo aqui no Paraná, às vezes em regiões mais afastadas, é difícil a gente encontrar profissionais com esse conhecimento adequado para referenciar o ecofetal. Então, eu queria saber se você tem, dentro da sua experiência, alguma vivência nesse sentido que pode nos ajudar no fortalecimento e na qualificação desses profissionais, e qual seria o período mais adequado para a realização do ecofetal? Tá. Na verdade, tem que ter um programa, né, de treinamento desses ultrassonografistas. Eles têm que ser preparados, né? Porque na verdade, são 3 ou 4 cortes que eles têm que aprender, mas eles têm que ser treinados. Então, eu acho que isso envolve um interesse deles, mas um interesse também dos gestores de investir nisso, né?
porque eu acho que é fundamental. Outra dificuldade é ter o ecocardiografista fetal, também é uma dificuldade, né? Então, em Santa Catarina, a gente tem uma boa rede, porque a gente tem uma formação muito grande de cardiopediatras no Rio Grande do Sul, que é o berço da cardiopatia, da cardiologia fetal. Então, essa é a nossa vantagem. No Paraná, são poucos ainda cardiologistas fetais. E eu imagino que em Rondônia, Maranhão, seja pior ainda, né? Então, pode ser até que o ultrassonografista faça, mas a criança não consegue, a gestante não consiga chegar no cardiopediatra que faça a cardiologia, o ecofetal. O ecofetal ideal é feito entre 22 a 24 semanas. Você já tem daí uma definição de cardiopatia, tudo. Seria mais ou menos na metade da gestação, né? E aí é importante na cardiologia, na cardiopatia grave, esse paciente ser acompanhado com vários ecos, que a gente vê uma coisa muito interessante, não sei se vocês sabem, mas existem hoje tratamentos intraútero. Pacientes com estenose aórtica, em que é feita a dilatação intraútero, estenose pulmonar com dilatação intraútero, isso é uma coisa maravilhosa, né? Nós estamos muito atrás ainda, né, de outros países, são poucos os centros que fazem, mas isso muda também totalmente a história, né, natural da doença. Sem dúvida, e você ilustrou muito bem por meio de dados a importância dessa organização, o trabalho que vocês conseguiram fazer ali em Santa Catarina, somente fazendo essa identificação intraútero, né? E aí você direciona conforme a necessidade, para nascer num centro de referência, vai precisar operar no primeiro ano já no momento do nascimento, né? Ou não, vai ter que esperar e vai continuar em segmento ambulatorial, então isso muda totalmente. E uma das coisas também que você ressaltou muito na tua fala é a importância de se ter esse perfil assistencial. Então, não é que no meu ambulatório eu atendo crianças com cardiopatia congênita, eu preciso saber quais são essas cardiopatias congênitas, porque é muito individualizado. Você trouxe diversas questões aqui, por exemplo, na hora de um bom exame físico, eu preciso fazer a palpação ali de todos os pulsos. A gente tem questões relacionadas também à aferição de pressão em membro superior e em membro inferior, a diferença de pressão que dá suspeita, na coarctação geralmente vai ter essa hipertensão. Então, é muito importante a questão da anamnese e de um bom exame físico, que quem vai estar fazendo ali é o pediatra. A minha dúvida agora para você seria a seguinte: por vezes a gente tem o compartilhamento do cuidado de crianças apenas com o sopro. Como diferenciar o sopro fisiológico de um sopro patológico? Ótima pergunta. Então, assim, o sopro funcional, que é o fisiológico, primeiro, no primeiro ano, a gente não acredita nunca que é funcional. Sempre que for no primeiro ano, a gente tem que investigar, porque provavelmente é uma cardiopatia, porque o sopro funcional vem com o crescimento. Segundo, eu vou examinar a criança e o sopro ele é suave, ele não tem irradiação para dorso, eu não vou ouvir em dorso, e eu vou mudar a posição dele e ele vai desaparecer. Então, eu ponho a criança sentada, eu ponho ele de pé, desaparece. No sopro com cardiopatia, diferente. Então, eu tenho um sopro mais rude, eu posso ter frêmito, eu posso ter irradiação, ou para fúrcula, ou para dorso, ou em barra. Tenho frêmito, tudo isso já me diz que é cardiopatia. Tenho dúvida? Não tenho eco? Faz um raio-x. Tem cardiomegalia? Não é sopro funcional. Uma coisa que é importante, Jaque, que é difícil para eu falar, mas eu tenho que falar, mas é difícil para a pessoa que está ouvindo. A CIV tem um sopro grande, um sopro fácil de fazer. Quando eu tenho a hipertensão pulmonar, quer dizer, passou muito fluxo para o pulmão, e o pulmão respondeu aumentando a musculatura e fechando as arteríolas do pulmão, isso é hipertensão pulmonar. Vai passar menos sangue para o pulmão. E às vezes vai desaparecer o sangue, o fluxo, o sopro, porque a pressão no pulmão é tão alta que não tem mais fluxo. Então, o desaparecimento de um sopro, de uma CIV, nem sempre é um sinal bom. Como que eu vou saber isso?
porque a área cardíaca vai diminuir e a pressão no pulmão aumentou, então a segunda bulha em área pulmonar vai ficar hiperfonética. Então eu vou ouvir o tá, tá, que vai doer meu ouvido. Isso é difícil para o pediatra. Ele vai ficar feliz que fechou, que ele não está ouvindo sopro, mas não é uma coisa boa. Então, nem sempre uma CIV é uma coisa simples. CIV tem que ser acompanhado, porque eu posso estar evoluindo. A gente pega muito em Joinville, como a gente é centro de referência, e às vezes a criança demora lá 3 meses, 4 meses para chegar, e é uma síndrome de Down, muitas vezes eles chegam com uma hipertensão pulmonar importante e um sopro pequeno. Então, às vezes, o pediatra fica tranquilo com esse paciente, e é justamente o paciente que eu mais me preocupo, que vai ter mais mortalidade na cirurgia, pode ter hipertensão depois da cirurgia, pode evoluir mal, né? Então, o fato de diminuir o sopro não significa que o paciente está melhorando. Isso é um dado bem alarmante para nós, para cardio, né? O paciente que evolui pior com hipertensão pulmonar é a síndrome de Down. Então, síndrome de Down nasceu, tem que ter eco e acompanhamento com cardio. É o paciente que tem que operar, DSAV, operar até, no máximo, 6 meses de idade. Ele já vai ter hipertensão pulmonar. Excelente. Aqui no chat, a Alice colocou: aqui no nosso município, temos profissionais qualificados para realizar o ecofetal. Temos um Opa, profissional. Oi? aonde que ela fala? De onde que Alice é, já? Rondônia, deixa eu ver. A Alice é de Ji-Paraná, Rondônia. Ah, que ótimo. Gerente de um dos ambulatórios lá. Ela colocou assim, ó, nós temos um profissional que ele faz um projeto social onde passamos uma relação de nomes de gestantes e os diagnóstico e período gestacional, onde é realizado nessas gestantes carentes. No SUS ainda não realiza o ecofetal, mas estamos em busca para isso acontecer. Perfeito. Muito Obrigada. bom. Colocar, Alice. Eu vi que a Andréia entrou ali depois. Bem-vinda, Andréia. Caso tenha alguma dúvida, queira fazer alguma colocação, fique muito à vontade, tá, gente? É só levantar a mãozinha ali. Enquanto isso, também tenho mais uma dúvida em relação aí à prevenção do vírus sincicial respiratório nas crianças com cardiopatia. Quando que é indicado? Como é que funciona? Você sabe que foi bom você ter falado, porque eu ia falar, mas eu achei que estava muito longa a aula, não quis falar. Então, a palivizumab é uma medicação que é um imunoterápico, né? Ele não é uma vacina e ele diminui a gravidade e as complicações, né? Internações todas do vírus sincicial. A gente sabe que o cardiopata, ele evolui pior com a bronquiolite. Então, tem um risco maior de óbito, de internação em UTI, ventilação mecânica. Toda criança que tem shunt, insuficiência cardíaca, tem indicação, seja CIV, CIA e DSAV, todas têm indicação, e toda cardiopatia com cianose hipóxica. Então, o paciente que não operou de um falô, por exemplo, ele tem indicação. O paciente operou, ele já não precisa mais fazer, ou ele não tem direito, né? Claro que toda mãe quer fazer, né? Mas aí ele não tem mais o direito de fazer a palivizumab. O ideal seria todos, né? Mas a gente acaba sendo os pacientes mais graves. Uma coisa importante, quando o paciente vai operar, por exemplo, uma CIV, ele vai fazer a palivizumab, o ideal é fazer até 15 dias antes da cirurgia, porque na hora da extracorpórea, esse palivizumab se perde. Então, se tiver chegando na época, a gente prefere operar e fazer já no hospital, a palivizumab. Bem importante essa sua última colocação. Eu É bem importante. Eu participei do Congresso de Perinatologia e foi falado do Nirsevimab, né, que seria também é um medicamento para a prevenção aí do vírus sincicial respiratório, só que é dose única e ele é mais barato. Então, possibilita depois a expansão do público também e também contemplar todas essas crianças. E agora, no dia 30 do 10, ele foi aprovado pela Anvisa. Então, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos para ver como é que vai estar chegando aí nos estados, né? Mas é algo muito, um ganho aí, uma É, conquista
Eu acho uma conquista bem importante mesmo, com certeza. E aí, outra questão também, nós fizemos recente, né, Eliane, um levantamento aqui no Paraná de dados de cardiopatia congênita. E a gente viu que tem uma subnotificação muito importante. E aí, como, né, a gente estava até discutindo, porque também vou ressaltar que a Eliane, ela é a vice-presidente da Associação Paranaense Coração de Leão, uma ONG onde a Maureen é a presidente, e faz toda a diferença aí acolhendo famílias e crianças com cardiopatias congênitas. E, inclusive, por meio dessa ONG, né, o Paraná foi pioneiro aí no teste do coraçãozinho, onde a Eliana e várias pessoas se mobilizaram para levar a importância da realização desse teste aí na maternidade. E aí nós estávamos discutindo esse perfil e nós vimos essa questão da subnotificação, e a gente sabe que desde 2017 tem o Plano aí nacional de assistência à criança com cardiopatia congênita do Ministério da Saúde, e em 2018, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui minha anotação da lei, 2018, a lei 13.685, ela traz, né, que as neoplasias e as malformações congênitas, elas são de notificação compulsória. E aí a gente precisa, né, se ater a isso. Como é que está sendo realizada essas notificações ali por meio da declaração de nascidos vivos no SINASC, né? Tem acontecido, não tem? Então, a gente, enquanto ambulatório, quando essas crianças chegam, é bem importante essa parceria com o hospital para verificar como isso está acontecendo. E lembrando que os nossos ambulatórios, eles realizam apoio matricial. Nós temos uma planilha de registro coletivo e nós temos o acompanhamento de todos esses dados. Então, é bem importante essa interface. E até a Eliana e eu tivemos aí algumas ideias, algumas propostas para levar para frente, mas pouca gente conhece essa lei, pouca gente sabe que é a notificação compulsória. A gente precisa reforçar e pensar em estratégias para poder aí mudar essa realidade. Queria ouvir um pouquinho do seu dia a dia, na sua atuação aí do atendimento ambulatorial, se você também já se ateve para essas questões, se utiliza alguma estratégia para poder apoiar e inverter aí esse cenário. Puxa, Jaque, eu não colaboro. Nós temos que fazer um treinamento, nós não fomos treinados para isso. E nós temos um dia, né? Nós estamos tão preocupados em conseguir fazer diagnóstico e internar e operar, que a gente esquece isso. Eu acho que o médico não é a pessoa boa para isso. Eu acho que a gente teria que ter nos ambulatórios uma planilha, alguma coisa, e isso ser enviado, entendeu? Eu não sei como que seria. Seria a nível estadual isso? Não, foi excelente eu lançar essa questão, porque é justamente isso que acontece, não só no Paraná, em todo o Brasil. Então, a importância da gente ter realmente esse apoio da Secretaria Estadual, acompanhamento por meio da vigilância epidemiológica, assim treinamento para melhorar o registro na declaração de óbito, a gente pode pedir o apoio também para melhorar o registro na declaração de nascidos vivos. Eles até conseguem dar um consolidado de retorno para a gente de como está esse preenchimento. E no Sinas que levanta todos os dados também. Então, eu sei qual que é a prevalência no Paraná, eu sei qual que é a prevalência em Rondônia. E a Secretaria Regional, então, a gente tem a Secretaria Estadual e a gente tem a Regional, que é o braço do Estado, também pode estar apoiando e muito a gente, né, nós enquanto ambulatório, nesse sentido. Outra questão também que você reforçou e colocou muito bem opa, só deixa eu ver aqui o que tem de comentário no chat antes de eu ir para a próxima. A Andréa Malaquias, ela colocou assim: quando uma CIV está iniciando hipertensão pulmonar, a criança já não inicia quadro de esforço respiratório? Boa pergunta essa. Exatamente ao contrário. A criança a criança tem dificuldade de mamar, taquipneia, porque ela tem muito fluxo pulmonar. À medida que vai aumentando a hipertensão pulmonar, diminui a quantidade de fluxo para o pulmão. Daí a criança melhora a insuficiência cardíaca, começa a ganhar peso. Então a mãe fica feliz porque a criança está melhorando, mas na verdade ela não está melhorando, ela está piorando o quadro. Então ela diminui o quadro de insuficiência cardíaca. Então parece que a criança está melhorando, mas não está. Ela está piorando, na verdade.
A André, Eliana, ela é médica neonatologista ali em Rondônia também. Bem-vinda, André. Ela faz ali o Bem-vinda, André. acompanhamento da supervisão clínica na linha de cuidado materno-infantil. Certo. Ela colocou assim, ó, e fica irreversível se não opera a tempo? Então, o que que a gente faz nesses pacientes? A gente trata a insuficiência cardíaca, a gente usa sildenafil e a gente opera o paciente. Dependendo da criança, eu preciso pôr óxido nítrico no centro cirúrgico, óxido nítrico no pós-operatório, e eu vou acompanhar o paciente. Muitas crianças não precisam do óxido nítrico, caem a pressão. O que que acontece? Vai depender do grau de resistência pulmonar. A doença mais grave, ela tem uma resistência a mais do que 3 UTS no pulmão. Então, eu não vou fazer cateterismo de todos os pacientes, né, que tem uma CIV, eu vou operar. A tendência é melhorar a hipertensão à medida que eu opere, mas isso vai depender, como é que eu vou dizer, de cada paciente, a evolução do paciente, e quanto mais tarde eu operar, vai ser pior. Então, a gente fica feliz, por exemplo, com uma criança que opere precoce e que tem uma CIV grande, porque ela tem uma hipertensão pulmonar que é secundária ao hiperfluxo. Então, eu tenho uma resistência baixa, eu opero e resolve tudo. O problema é chegar a uma criança que tem uma CIV moderada, com uma hipertensão pulmonar grave, com 3 anos. Eu tenho um paciente que eu recebi no consultório, é paciente que tinha convênio, que chegou para a cirurgia com 4 anos. E era uma CIV com HP. Eu já fiz a gente bandou esse paciente porque ele não tinha condição de cirúrgica de correção. E esse menino bandado, ele está com 18 anos. A pressão pulmonar só aumentou e eu nunca consegui operar esse menino. Então, ele não tem mais fluxo pela CIV, a bandagem é apertada, mas a pressão no pulmão é igual à sistêmica, então não tem como operar. Então, depende muito, e é um menino que não tem síndrome de Down, é um paciente típico. Então, a gente não pode é, achar que uma CIV é uma cardiopatia simples e que eu posso esperar para operar. CIV, PCA, tem PCA com mais emenda, se eu não opero a tempo. Então, são pacientes que têm que ter cirurgia, tem que ter acompanhamento. O cardiologista, ele consegue determinar quem que está evoluindo com hipertensão. Então, esse tem que passar na frente do que tem insuficiência cardíaca. A prioridade é a hipertensão pulmonar. Muito obrigada pela resposta, Eliana. André, ficou claro? Mais algum questionamento? Não, ficou claro, sim. Eu só estava comentando justamente que quando fica com a hipertensão pulmonar severa no pré-operatório, os que a gente conseguiu mandar de Rondônia, eles acabaram não revertendo totalmente essa hipertensão, quando já Muitos vão operar muito pacientes voltam, tardiamente. daí tem que manter sildenafil, muitos têm que manter com posentana, né? É uma pena, mas eu imagino com a dificuldade que vocês têm. A gente tem pacientes assim aqui no sul, eu imagino aí a dificuldade, né, desses pacientes. Sim, agora mesmo eu encaminhei uma CIV na verdade, é um defeito de septo ventricular total. Eu pedi para revisão, porque estava usando só diurético, e eu achei que a criança não estava evoluindo bem. E aí a cardio associou captopril e já está pedindo TFD justamente porque não estava evoluindo realmente bem. Então, é esse tipo de preocupação que a gente tem, de não ficar Ah, com esperando certeza. 6 meses para poder ver se vai ganhar peso, porque a criança às vezes não está compensada e está piorando justamente o hiperfluxo. E aí Uma vai coisa a interessante, sabe? hipertensão. Uma coisa interessante é que toda mãe faz a mesma pergunta: quando que o meu filho vai operar? E eu falo sempre a mesma coisa: quem marca a cirurgia é a criança. Então, o paciente não está evoluindo bem, está tratado, otimizado a medicação, não está ganhando peso, está com sonda, está
enfim, tem que operar. Se eu puder melhorar a condição clínica, eu vou ter uma menor mortalidade. Mas quem marca a cirurgia, na verdade, é a criança. Tem criança que você acha que não vai aguentar, que vai ter que operar logo, e você consegue ganhar um tempo, melhorar a condição cirúrgica dela, outros não. Então, é uma coisa bem individualizada, né? O paciente da cardio. Não tem um peso, não tem uma idade, cada um é um, né? Você tem que Não é receita de individualizar. bolo, é individual mesmo. Ah, obrigada pela tua participação, André. Excelente, gente. Então, mas alguém gostaria de colocar algum questionamento ou contribuição? Então, para fechar, a Eliana falou bem da questão do teste do pezinho, e nós temos um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, o número 4, o Manual de Orientação, que foi publicado em agosto de 2022, que ele traz algumas alterações na realização do teste do coraçãozinho. E por que que é importante a gente falar isso? Porque nós, enquanto ambulatório PASA, nós fazemos matriciamento também do hospital, né? Não só na atenção primária, mas em todos os pontos da rede. Então, eu quero rapidamente aqui projetar esse documento para que vocês aí, se tiver oportunidade, busquem no Google, é de livre acesso, disseminem, passe aí a atualização na equipe, que a Eliana colocou muito bem a importância do diagnóstico em tempo oportuno. Então, se ele não foi feito ali, né, durante o pré-natal, durante o após o nascimento, é possível se fazer aí a detecção das cardiopatias críticas. Vocês estão visualizando? Dá para ver, Eliana? Ou não? Eu não estou vendo. Ah, não, hein? Uai, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Quer que eu tire o stop share aqui meu, né? Por favor, talvez é por isso. É por isso. Ah, tá ótimo. A gente dá para ver agora ou não? Aham. Porque o que que a gente observa? Teve algumas alterações no sentido dos limites, né, de oximetria e também nas condutas. Antes, então, a saturação abaixo aí de 95 já era considerado negativo. Agora é abaixo de 89 que a gente considera negativo. E aí, quando ele está abaixo de 95, porém acima de 89, ele fica numa condição ali duvidosa. Então, a gente vai repetir esse teste após 1 hora em até 2 vezes. Se ele continuar entre 90 e 94, ou com uma diferença aí entre membro superior direito e membro inferior de 4%, daí eu vou dar como um teste positivo realmente. Se não, ele é um teste negativo. E o que manteve aqui acima de 95, né? Ou com uma diferença aí menor que 3%, ele é negativo. Tá? Então, essa foi a atualização recente de 2022 que a gente precisa disseminar e a gente realiza em recém-nascidos aí com idade gestacional acima de 35 semanas que esteja bem clinicamente, assintomático. Só reforçando essa questão, também vou compartilhar ali no rodapé do YouTube para que vocês possam acessar. Agradeço muito, Eliana, a tua fala maravilhosa, é uma excelente aí profissional que eu admiro muito, viu? E agradeço a todos também que participaram e que estarão assistindo essa vídeo posteriormente. Quer fazer alguma fala para encerrar, Eliana? Eu espero ter colaborado alguma coisa com vocês, né? Que é uma vivência que a gente, né, há 30 anos eu estou nessa. Queria passar um pouco da experiência mesmo, eu espero ter ajudado vocês, né? E é isso, é apaixonante, nós amamos isso, né, Jaque? Muito. A cardiologia, e é isso, eu espero estar contribuindo, né, com essas crianças cardiopatas pelo Brasil, tá bom? Sem dúvida, você faz Obrigada. diferença, viu? E aqui, ó, todo mundo colocando muito obrigada, doutora Eliana, por compartilhar seu conhecimento, pelas contribuições. Excelente, viu? Então, até perguntando se está gravada. A gente está gravada. Então Boa tá noite, bom, obrigada, gente, pela oportunidade. Tchau. beijo, tchau, tchau. Obrigadão.